E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E nesta aula nós iremos aprender o que é a ordem de grandeza de um número e como que a gente faz para determiná-lo, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, logo de cara eu já trago a definição de ordem de grandeza, tá? Então, vê o que é que diz aqui, ó. Ordem de grandeza de um número é a potência de 10 que mais se aproxima dele. Em outras palavras, ela é uma estimativa que fornece a ideia do tamanho deste número. Então, pessoal, a ordem de grandeza de um número sempre será uma potência de 10, tá? E será a potência de 10 que mais se aproxima desse número, dando assim uma ideia para a gente do tamanho do número em questão, tá? Então, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, eu trouxe um exemplo bem tranquilo. Vê só. Qual é a ordem de grandeza da altura em centímetros de uma porta? Em geral, as portas elas possuem aí entre 2 e 3 metros. Então, vamos colocar aqui que uma porta tem 2,5 metros. Tá? Como a gente quer determinar a ordem de grandeza da altura em centímetros, 2,5 metros é a mesma coisa que 250 centímetros. E agora, bora determinar a ordem de grandeza, né? Qual é a potência de 10 que mais se aproxima do 250? Bom, se a gente pensar o seguinte, 10 elevado a 1 é uma potência de 10, é o próprio 10. Então, está um pouquinho distante ainda do 250, né? Nós temos também 10 elevado ao quadrado, que dá 100. Ó, 100 já está aí bem próximo do 250. Se a gente pegasse 10 elevado à terceira, 10 elevado ao cubo, né? Isso daqui já dá 1000. E 1000 já está bem distante do 250. Então, observando dentre essas três opções, que são as potências de 10 que mais se aproximam do 250, eu percebo que a mais viável aqui é o 10 elevado ao quadrado, porque dá 100. E o 100 é o número que mais se aproxima do 250. Certinho? Então, pessoal, a ordem de grandeza desse número aqui, 250, será 10 ao quadrado. Ah, professor, mas 10 ao quadrado, que é 100, ainda está bem distante do 250. Pessoal, a ordem de grandeza, ela dá para a gente apenas uma estimativa do tamanho do número, tá? Não é um valor exato. E como vocês podem perceber, em muitos casos, nem tão próximo assim. Então, com base nisso, eu coloquei até uma observação. Pessoal, a precisão não é importante para definir a ordem de grandeza. Essa é apenas uma aproximação, ou seja, uma estimativa. Tá? Então, vocês já sabem aí o que é uma ordem de grandeza. É uma potência de 10 que mais se aproxima do número em questão. Tranquilo? Vamos adiantar aqui que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Como estabelecer a ordem de grandeza de um número de forma sistemática? O que é que significa de forma sistemática? Significa que você tendo qualquer número, como é que você faz para determinar essa ordem de grandeza de forma rápida, de forma imediata, sem precisar fazer aquela análise que a gente fez na situação ali da porta, né? Da altura da porta. Como é que a gente faz isso? Então, pessoal, para responder essa pergunta, nós devemos partir da notação científica do número que a gente está trabalhando. Lembra o que é notação científica? Nós já temos aqui uma aulinha falando a respeito desse tema, né? Quem ainda não assistiu essa aula, pessoal, de notação científica, eu vou deixar ela disponível aqui no card, tá? Bom, só para relembrar, notação científica é uma outra forma de reescrever um número. E a gente reescreve desse modo aqui. A multiplicado por 10 elevado a n. Eita, professor, não sei quem que é esse A, não sei quem que é esse n. Vê só, esse A, ele é um número real, tá? E mais, ele é um número real que ele sempre vai ser maior ou igual que 1 e menor que 10, tá? E esse n,
ele é um número inteiro. Beleza? Sempre, sempre, sempre. Então, notação científica é você multiplicar um número real, que varia sempre nesse intervalo aqui, maior ou igual que 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de base 10. Só recordando aqui para vocês. Então, uma vez que você pega o número e coloca em notação científica, você vai prosseguir desse modo aqui para determinar a ordem de grandeza. Olha só como é fácil. Ó. Se esse nosso A, esse nosso número real, ele for um número maior ou igual do que raiz de 10, então a ordem de grandeza do número em questão será 10 elevado a n mais 1. Ou seja, você pega essa potência aqui, 10 elevado a n, e soma uma unidade no expoente. Quando é que você vai fazer isso para determinar a ordem de grandeza? Quando o teu número real aqui ele for um número maior ou igual do que raiz de 10. Por outro lado, se o teu número A ele for menor do que raiz de 10, a tua ordem de grandeza vai ser exatamente a potência aqui de 10 que já aparece na notação científica. Você não vai alterar basicamente nada. Você não vai alterar nada, na verdade. Então, se o número real A ele é menor do que raiz de 10, então a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 que compõe a notação científica, beleza? E aqui uma nota para vocês, né? Raiz de 10, pessoal, é aproximadamente 3,16. Nesse momento, muitos alunos ficam se perguntando o porquê desse raiz de 10, né? É um número bem inusitado. E nós teremos uma aula para poder explicar o porquê que a gente utiliza esse raiz de 10 para determinar a ordem de grandeza. Então, só para a gente não ficar apenas na teoria, eu trouxe alguns exemplos onde a gente vai determinar a ordem de grandeza de alguns números que já estão em notação científica, beleza? Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui. Ó. Determine a ordem de grandeza, item A. No caso aqui vai ser do raio da Terra, que possui 6,37 vezes 10 elevado a sexta metros de comprimento, né? Que é bem tranquilo. Qual é o número que a gente tem que levar em consideração para determinar a ordem de grandeza? É o raiz de 10. E raiz de 10 é aproximadamente igual a 3,16. Bom, qual é o número real aqui que compõe a nossa notação científica? É o 6,36, né? 6,36, pessoal, é maior do que 3,16, que é o nosso raiz de 10, né? Então, eu já sei aqui que a ordem de grandeza será 10 elevado a sexta mais 1. O que foi que eu fiz? Eu peguei a nossa potência de 10 aqui e adicionei uma unidade no expoente. Em outras palavras, né? 6 mais 1 dá 7. Então, a ordem de grandeza desse número aqui é 10 elevado a 7. Tranquilo? Vamos para o item B. Ó. Determinar a ordem de grandeza da distância entre a Terra e o Sol, que é igual a 1,49 multiplicado por 10 elevado a oitava quilômetros. Qual vai ser a ordem de grandeza aqui? O que é que a gente tem que analisar? O número real que compõe aqui a nossa notação científica. No caso, o número é 1,49. 1,49 é menor do que 3,16. Se é menor do que 3,16, a ordem de grandeza vai ser exatamente essa potência de 10 aqui. Ou seja, 10 à oitava. Simples assim. É muito simples de determinar a ordem de grandeza. E no item C, vamos determinar a ordem de grandeza da massa de um átomo de oxigênio, que é de 2,7 multiplicado por 10 elevado a menos 23 gramas. Qual vai ser aqui a ordem de grandeza? A gente tem que analisar o número real que compõe aqui essa notação científica, né? Que no caso é o 2,7. 2,7 é menor do que 3,16, então a ordem de grandeza será exatamente essa potência de 10 aqui. Será o 10 elevado a menos 23. Tranquilo? Então, só para recordar, pessoal, se o teu número real envolvido aí na notação científica é maior do que 3,16, você vai pegar a potência de 10 e adicionar uma unidade no expoente, que foi o caso aqui do item A. Por outro lado, se esse número real ele for um número menor do que 3,16,
que é o nosso raiz de 10. Então, a ordem de grandeza vai ser exatamente a potência de 10 que acompanha aí a notação científica. Tranquilo, né? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula a respeito aí de ordem de grandeza. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a próxima aula que nós iremos justificar o porquê que nós utilizamos esse raiz de 10 aqui na determinação da ordem de grandeza, tá? Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa essa dúvida aí nos comentários, que nós tentaremos explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais.